ele sobre um tema tão importante que é a diversidade e inclusão. Antes de eu dar as honras ao Breno, né, que foi a pessoa que fez essa ponte maravilhosa, enfim, apresentar o Felipe, eu queria compartilhar com todos vocês e até com o Felipe, né, uma forma de agradecimento, que na conversa que nós tivemos, Felipe, para, né, ser possível esse Cortalk hoje, e eu fui assistir as suas palestras, né, eu até anotei uma das suas falas, que me tocou e realmente que quando a diversidade e inclusão, ela só acontece na conversa com desconforto. É quando a gente olha para fora e olha para nós mesmos e entende quem a gente é. E isso me tocou muito, e o quanto isso é importante promover, né, dentro da empresa, no ambiente da empresa, quanto todo mundo tem a ganhar, quando a empresa ela promove esse espaço seguro em a gente ter a possibilidade de conseguir ser quem nós somos. Então, eu queria te agradecer, tenho certeza que todos nós aqui vamos sair melhores e desconfortáveis com tudo que você tem aí para compartilhar conosco. Então, já de antemão eu agradeço mesmo, assim. Breno, se quiser já seguir. No final, gente, para tirar dúvidas, vocês compartilharem, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma troca muito rica e muito importante para todos nós. Boa tarde, pessoal. Me apresentando, porque nem todo mundo me conhece ainda, né? Eu sou um baby na Corbis, tenho só 6 meses. Eu nem me apresentei, já vou, todo mundo já conhece, Gui. Obrigada. Mas eu sou executivo de contas, né? Eu estou aqui na sede, em Alphaville, trabalho na área comercial. E eu lembro muito que um dos primeiros momentos que eu tive, inclusive com a Bianca, que eu chamei ela no Slack ali, eu falei, Bianca, eu não sei como que vocês trabalham diversidade, mas a partir do momento que vocês pensarem o que vocês têm alguma coisa para isso, me inclui, porque é um tema que eu me interesso e, enfim, eu vivo isso, né? E nessa construção eu fiquei muito feliz, porque ela e a Jenny me chamaram para a gente construir esse momento. Eu vim de outros lugares em que esse espaço nem existia, então é um pequeno privilégio a gente abrir essa conversa, pôr tudo isso em mesa. E sempre que a gente vai falar de diversidade e inclusão, eu tenho o Felipe como referência. Eu venho acompanhando o trabalho dele, comecei a acompanhar ali no LinkedIn há 3 anos, então eu fui me aproximando da pauta dele, do que ele traz de discussão, e a gente foi construindo esse toque aqui para vocês hoje, né? Então, trazendo um pouquinho de quem que é o Felipe, ele tem um currículo muito extenso, a gente mandou ali no e-mail para vocês, mas ele é líder de diversidade e inclusão da SAP Labs, né, e é do time global de experiência também, ele já tem alguns títulos aí também, saiu por 2 vezes na lista da Financial Times de 50 líderes mais influentes, né, LGBT. Enfim, tem uns TED Talks aí, inclusive indico que vocês assistam, é um conteúdo bem bacana, eu acredito também que ele vai trazer um pouco disso para a conversa com a gente hoje, e aí eu já passo a bola para ele. Obrigado, Breno, obrigado, Bianca, é incrível, é um prazer receber esse convite, é um prazer estar aqui, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, principalmente para quem trabalha isso, com diversidade, com inclusão, tá conversando com as empresas é algo que eu faço já há 6, 7 anos, move as coisas, né, move todo esse trabalho. As empresas têm um potencial de capital, né. Bom, o Breno já me apresentou, eu vou falar um pouco, vou botar minha apresentação aqui, e daí vocês me digam quando vocês estiverem vendo já. Eu vou usar a apresentação já vou me apresentar um pouquinho melhor, mas eu vou usar a apresentação só para guiar a nossa conversa. A gente vai conversando, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma coisa que quiserem falar sobre, a gente vai falando no meio do caminho, eu vou fazer umas perguntas para vocês, então é legal que vocês conversem também e tragam para discussão e tragam ideias, enfim.
e a gente vai falando sobre isso. Então, meu nome é Felipe Roloff, como já falar. O áudio do Felipe tá rolando para todo mundo? Tá bom aqui. Para mim está travando bastante. Sí, se está trabando bastante. Felipe, travou, a gente não consegue te ouvir. Talvez pedir para ele sair da sala e entrar de novo seja uma solução. Vocês me ouvem? Agora acho que Agora voltou. Tá. Vocês estão vendo a tela direitinho? Sí. Beleza. Eu acho que tinha sido desligado meu microfone, na real. Vocês conseguem me ouvir direitinho, eu volto para onde eu estava falando. Se tiver algum problema. Apresentar como líder de diversidade e inclusão na SAP, mas também dentro de um trabalho que eu faço de como se cria inovação a partir da diversidade. Então, ainda está dando falhas? Felipe, em alguns momentos dá uma travada e a gente não escuta a tua voz por um espaço pequeno de tempo, mas tá rolando. Eu vou fazer falhas, o seguinte, eu vou desligar minha câmera. Tá, E daí eu peço que agora. vocês desliguem, de repente melhora. Vocês conseguem me ouvir melhor? Tá travando ainda? Sim, se falhar mais uma vez, a gente tenta para você sair da sala e voltar. Mas eu acho que agora vai. Tá bom. E além de pesquisar sobre inovação a partir da diversidade, eu palestro e dou consultoria em inovação a partir da inclusão, pela inclusão, né? Então, como se consegue criar um ambiente também mais inovador e que consiga fazer com que as pessoas tenham tomadas de decisão mais inteligentes a partir da diversidade. Entendendo isso, eu pergunto primeiro para vocês o que é diversidade e inclusão. Eu gostaria que vocês colocassem no chat, se vocês estão me ouvindo direitinho, o que é diversidade e inclusão para vocês. Começando por diversidade, o que vocês acham que é diversidade? Querem escrever o que vem na cabeça de vocês, primeiramente? Boa, já começou com uma frase super conhecida, né? Diversidade é chamar para festa, inclusão é tirar para dançar. A diversidade é o que é diferente, diversidade é ter representação. Muito se fala, né, sobre diversidade e inclusão, mas a gente não diz exatamente o que é. Então, uma das coisas mais importantes é que até o final dessa apresentação a gente vai conseguir definir muito bem o que é diversidade no ambiente corporativo, o que é inclusão e qual é a nossa responsabilidade com relação a isso. Qual é a nossa responsabilidade com relação a essa questão que, além de tão estratégica para as organizações hoje, e cada vez vai ser mais, ela é estratégica para a gente também. Diversidade é olhar para onde você está e com quem você está, e é muito sobre isso também. Esse é o primeiro passo e é o que eu vou trazer depois para vocês. Então, para começar, a Bianca falou uma coisa muito importante que eu falo em todos os lugares. Diversidade e inclusão é um diálogo constante com o desconforto. Porque mais do que nada é entender o desconforto como parte do processo e como algo extremamente importante para a gente aprender, para a gente conseguir mudar o status quo. E falar de diversidade é desconfortável. No momento que não for desconfortável, tem algum problema, está dando algum erro aí. Parte disso. Porque diversidade é basicamente um processo de reflexão, é um processo reflexivo, ele começa por isso, não começa pelos outros. Diversidade e inclusão começa por nós mesmos e nós mesmas. É um processo de refletir sobre a gente, sobre quem a gente é no mundo, sobre quem a gente gostaria de ser como pessoas e como a gente gostaria que esse mundo fosse. Basicamente, muitas pessoas não entendem o que é diversidade e olham para a diversidade como se fosse uma fechadura de uma porta. E olham para essa diversidade e dizem o seguinte: tá, mas é diversidade, todo mundo é diferente, e é isso, a gente só precisa se respeitar e tá tudo certo.
Só que não está tudo certo, tem muita coisa errada, e é sobre isso que a gente vai conversar. E quando a gente pensa que diversidade está aí e que está tudo certo, é o que eu gosto de chamar de miopia social e processo de negação. Quando a gente diz que não tem nada para fazer e que está tudo certo, é porque a gente nega tudo que está acontecendo no mundo. Principalmente agora, né, com toda a questão do racismo que está sendo mais visibilizada, que sempre existiu, mas que está sendo mais visibilizada mais do que nunca. E a gente não pode se deixar voltar para essa realidade ou aceitar essa realidade do que acontece, por exemplo, com o George Floyd, do que aconteceu com ele. E parte desse processo reflexivo é, depois de passar pela negação e miopia social, é se colocar em situação de desconforto. Não tem como falar de diversidade, como eu falei, sem passar por desconforto, sem se sentir desconfortável, até o momento em que a gente consegue ter o desconforto como parte dos processos de aprendizado. E isso é muito importante, porque é só a partir dessa criação de laço afetivo com desconforto que a gente consegue realmente entender a consciência social. E a próxima pergunta para vocês é: o que é empatia? O que vocês acham que é empatia? Para vocês, o que é empatia? Alguém poderia me dizer o que sente ou o que entende por empatia? O Giovanni colocou que é se colocar no lugar do outro. Sentir a dor da outra pessoa como nossa, é vestir o sapato da outra pessoa. Ótimo. São as definições mais naturais para empatia, que não mais, eu diria, normais para empatia, né? Dentro dessa norma social que a gente criou do que é empatia. É realmente possível se colocar no lugar de outra pessoa e sentir a dor de outra pessoa? Vocês acham que é humanamente possível fazer isso? Exatamente, essa é a grande questão. Empatia é um sentimento que nos movimenta em direção às pessoas. Empatia, ela tem que ser um começo. É a partir do desconforto, e quando a gente começa a olhar para tudo isso que está errado, e a gente tenta se movimentar em direção às pessoas, e começa a criar consciência social, entendendo o que é racismo, o que acontece no mundo, o que é o machismo, quais são os preconceitos que existem no mundo, e quem sofre com eles, que a gente consegue se movimentar em direção às pessoas. Mas empatia, nela só, ela não é um fim. Na verdade, existe um nome, uma palavra que me soa muito mais interessante, que faz muito mais sentido, que se chama alteridade. Alteridade é a capacidade de buscar informação nas pessoas. É entender que só outra pessoa pode falar por ela mesma e que só outra pessoa pode dizer qual é a dor que ela sente. E que eu nunca vou sentir a dor da outra pessoa, mas eu posso tentar chegar o mais perto possível. E posso sempre trazer a outra pessoa junto comigo para ela me dizer o que está acontecendo, para dizer o que ela sente, para dizer pelo que ela passa. E é nesse processo que a gente consegue chegar exatamente onde a gente deveria chegar com relação à diversidade, com relação à inclusão da diversidade, que é um processo de reparação. Entendendo que está tudo errado, entendendo que nós temos privilégios e que nós somos pessoas privilegiadas em espaços de poder, entendendo que a gente tem, portanto, muitas responsabilidades, também é nossa responsabilidade trabalhar na reparação do que está errado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses 4 momentos de processo, sobre o desconforto. Eu vou deixar vocês super desconfortáveis e me desculpem por isso, mas não. Ao mesmo tempo é extremamente importante, como eu falei, e a gente vai discutindo um pouco sobre esses termos, sobre gênero, sobre sexualidade, sobre racismo, e isso é outra coisa muito importante. Embora eu seja uma pessoa branca e eu entendo dos meus privilégios, eu falo e eu costumo dizer que eu durmo todos os dias com meus privilégios e acordo com as minhas responsabilidades. E é sobre isso. Embora eu seja uma pessoa branca, isso não faz com que a gente não tenha possibilidade de falar sobre racismo. Lugar de fala é sobre entender de onde a gente está falando. Entender que eu estou falando como pessoa branca. Entender qual é o meu lugar nessa conversa. Mas ela precisa ser falada e ela precisa ser conversada por todo mundo. Isso é muito importante, para que a gente consiga realmente criar reparação. E esse processo reflexivo é quando a gente realmente começa a usar a inclusão como lente para inovação. A gente só consegue inovar a partir de entender a si mesmo e desse diálogo constante com o desconforto, como a Bianca tinha trazido antes, tá? E daí eu começo falando de diversidade e inclusão, primeiro falando dos 3 porquês. O primeiro porquê é a urgência. É urgente falar sobre diversidade e inclusão. É urgente falar sobre isso tudo que a gente vai conversar hoje. É urgente e traz resultados para as empresas e cria inovação. E é urgente por quê? Porque, primeiro, que
as gerações elas vão mudando o tempo todo. E essas gerações dentro das organizações elas estão mudando. Até 2025, 75% da mão de obra, da força de trabalho vai ser composta por millennials, que são pessoas que, muitos de vocês são millennials, são pessoas que se conectam com a inclusão da diversidade de uma forma muito mais fácil, cuja gerações, cuja a comunicação, cujos meios de comunicação, tudo está conectado com diversidade de alguma forma. Isso está sendo muito mais fácil de entender. Ao mesmo tempo, a legislação está cada vez mais perto de criar, de legislar, de trabalhar e falar sobre diversidade através de leis antidiscriminação e contra o preconceito. A lei de anti-LGBTfobia, que foi criada em cima das premissas do racismo, já está aí, ela está valendo nas organizações. E se a gente não sabe o que ela significa, a gente não sabe por que ela existe, a gente provavelmente vai em algum momento cometer algum erro, vai ferir alguém, vai criar algum tipo de processo de perversidade para alguma pessoa. Então é importante entender por que essas leis existem e como elas operam. E a outra questão, uma das questões principais, é que através da inclusão da diversidade a gente consegue criar relevância e valor, como organização e como pessoa. Relevância porque cada vez mais vai ser exigido que nós sejamos pessoas inclusivas. E valor porque através da diversidade, através da inclusão da diversidade, a gente consegue criar novos significados e ressignificar o sentido das coisas. E essa ressignificação de sentido ela é muito ampla. Há 2 anos atrás eu estava conversando com uma amiga minha, ela é uma mulher negra, e a gente estava discutindo sobre amor. É tão interessante, né? E simples, né? Amor. E o amor, a princípio, parece que para todo mundo é a mesma coisa, e na verdade não é. E eu conversando com ela, falando sobre amor, eu dizia assim, sobre a questão de par romântico, como é interessante amar outra pessoa, como é interessante estar com alguém, e ela falou, Felipe, amor para mim não tem nada a ver com isso. Durante a minha criação, durante a minha vida, eu não aprendi sobre amor com relação a outra pessoa, outro homem, outra mulher. Amor para mim é o que eu sinto pela minha mãe e pela minha avó. Amor para mim é ancestralidade, porque foi me tirado o direito de amar um outro homem exatamente por vários processos de racismo, amar um homem porque exatamente por causa de um processo de vários processos de racismo que eu passei a minha vida inteira. Foi negado muitas formas de amor para mim. E eu encontrei amor em outras pessoas, eu encontrei amor na minha ancestralidade. Então a definição das coisas é muito importante, entender que a gente tem que procurar informação das pessoas, entender que nem tudo é definido da forma como que a gente define é extremamente importante. E por último, quando a gente fala de urgência, a gente vive crises globais o tempo todo. E a gente vive um modelo de sociedade que é justa somente para uma parte da população. Ou seja, esse modelo já não deu certo. A gente se acostumou com coisas que a gente não deveria se acostumar. A gente se acostumou com a fome, com a pobreza, a gente se acostumou com pessoas morrendo por causa disso. No momento que a gente se acostumou com isso, a gente esqueceu que esse modelo de sociedade ele não é justo para todo mundo. E é urgente a gente mudar isso. É urgente a gente mudar e não naturalizar o absurdo e parar de falar sobre voltar para um normal ou criar um... A gente não pode se permitir voltar. Essa normalidade ela não deveria ser possível. E quando a gente fala de normal e novo normal, a gente tem que pensar exatamente nisso. Esse normal que a gente conhecia, ele não deu certo. Porque ele não deu certo para todo mundo. E é sobre isso, inclusão é sobre isso. Eu vou trazer muito a Simone de Beauvoir para a gente conversar hoje, porque ela é uma filósofa feminista que falava muito sobre gênero. E ela traz essa frase que é muito sobre o que a gente está falando agora, que o mais escandaloso dos escândalos é que a gente se habitua a eles. A gente se habitua a naturalizar o absurdo. A gente naturalizou o mal, a gente banalizou o mal. E falar sobre inclusão é sobre lembrar disso. É sobre revisitar tudo isso, se sentir desconfortável, entender que é nossa responsabilidade mudar. Tá? Porque vocês sabem, não só as vidas negras, mas mais importante, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre isso. Falar sobre racismo e por que é tão importante se entender como pessoa privilegiada, se entender seus privilégios sociais e mudar as coisas. Diversidade não é um trending topic. Diversidade não é algo que simplesmente veio, as pessoas vão conversar em algum momento. Diversidade vai se tornar exatamente o que vai manejar, o que vai sustentar as relações humanas e a gestão de pessoas daqui para frente. Não é um trending topic, é algo que veio para ficar e é algo que precisa existir para que a gente consiga
e com melhor resultado para todo mundo. E quando a gente fala sobre resultados nas empresas, a gente está falando de pesquisas que já provam que diversidade e inclusão traz resultados. Essa pesquisa da McKinsey, ela provou que diversidade de gênero na liderança dos times gera 48% até 48% maior margem operacional nas empresas. No fim do dia, isso é dinheiro que a gente ganha, é capital, é resultado. A Gallup Workplace Study também trouxe alguns estudos onde ela provou que ambientes de trabalhos mais inclusivos geram até 39% maior satisfação do cliente, 27% maior rentabilidade, 22% maior produtividade. Isso porque quando as pessoas se sentem felizes e podem ser quem elas são, no ambiente em que elas trabalham, no mínimo 8 horas por dia, elas produzem mais, elas criam um laço afetivo com a empresa. E elas querem realmente fazer mais porque elas querem que essa empresa continue existindo, porque ela gosta de estar ali. Essa é a minha situação. Eu entrei na SAP há 8 anos atrás, por ter passado por uma situação de preconceito e homofobia no meu trabalho anterior. Eu tinha uma carteira de trabalho assinada, deixei minha carteira de trabalho assinada para ser estagiário na SAP, e quando eu entrei, eu não só descobri que diversidade não era um problema, como eu fiz parte da criação do grupo LGBT da minha empresa. Isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida no sentido de que eu entendi, tá, então, mesmo tendo passado pelo que eu passei, tendo todos os privilégios que eu tenho, é minha responsabilidade fazer algo para que ninguém mais passe por isso. E é essa promessa que eu fiz e é por isso que eu estou aqui conversando com vocês. E isso dá resultado. As pessoas criam um laço afetivo com as empresas e com as outras pessoas. E por isso a gente tem esse resultado no ambiente de trabalho. Aumenta a atração de talentos, aumenta a confiança na empresa, produtividade, diminui custos legais, as pessoas processam menos a empresa e umas às outras, porque a gente tem um ambiente mais inclusivo. Tá tendo corte. O Felipe, travou quando você encerrou a fala de custos legais. Tá. Deixa eu ver se eu fecho alguma coisa aqui. Talvez seja estão falando aqui que pode ser uma interferência do seu telefone, do celular. Beleza. Tá, já está longe. Me avisem se acontecer de novo. E a gente também com isso aumenta a retenção de talentos e diminui absenteísmo, tá? Indo para a próxima parte, para a gente não se demorar muito aqui, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Quando a gente fala de inovação, basicamente a base é que times mais diversos conseguem resolver melhor problemas complexos do que times mais inteligentes. O que é isso? Digamos que a gente tenha 10 pessoas, tá? E a gente tem um problema complexo para resolver. Essas 10 pessoas, se forem formadas de pessoas totalmente diferentes, com backgrounds diferentes, elas vão ter a capacidade de resolver um problema complexo muito melhor do que um time de 10 pessoas extremamente parecidas, mesmo que elas tenham uma formação melhor, mesmo que elas tenham estudado em melhores universidades, porque problemas complexos exigem visões diferentes. E a inclusão da diversidade, ela gera inovação exatamente por isso. E ela gera inovação social, e essa inovação social, e eu peguei esse termo na Wikipedia porque ele faz muito sentido, é quando a gente cria novas estratégias, conceitos e organizações que atendam a necessidades sociais de todos os tipos. Então, não é só criar inovação, não é só criar um produto para vender pessoas. É um produto que é inclusivo e socialmente positivo. É um produto que ele é sustentável também. É um produto que vai gerar inovação, vai gerar educação e vai desenvolver comunidades. E quanto mais as pessoas se aproximam de um ambiente mais inclusivo e mais diverso, mais elas criam produtos e serviços que fazem sentido para o mundo. Inclusão e inovação a partir da inclusão é quando todas as pessoas são designers. E principalmente agora a gente tem levantado muito essa questão, né? Porque existe uma história, ali no século XIX, existia um estatístico chamado Adolf Quetelet. O Quetelet ele era um estatístico que criou a teoria do ser humano médio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa teoria do ser humano médio foi o que definiu muito do que a gente fala até hoje, o IMC, né, o cálculo de massa corporal, quais são as características do ser humano médio, quais são as características do ser humano para o qual a gente cria os produtos e serviços. E até hoje isso está entranhado nas organizações. O ser humano médio na época, e vocês devem muito bem ter entendido, era o homem branco, cisgênero,
de uma estatura média para alta, era o ser humano que tinha mais visibilidade na época. E durante muito tempo e até hoje a gente olha para esse ser humano para criar produtos e serviços, e é esse ser humano que cria esses produtos e serviços para todo mundo. Inclusão para inovação é quando todo mundo é designer, quando todo mundo cria inovação junto. Tá? Não sei se vocês já viram a curva de Korn Ferry, que é um gráfico que traz o número de ideias durante um tempo para resolver problemas complexos. Digamos que a gente tenha, como eu falei antes, um problema complexo, a gente tem um grupo pouco diverso e um grupo muito diverso. Esse gráfico vai dizer que, basicamente, um grupo muito diverso vai ter mais ideias e ideias disruptivas para resolver um problema complexo. E grupos pouco diversos vão ter ideias menos disruptivas e, ao longo do tempo, vão ter menos ideias. A pergunta para vocês agora é: por que vocês acham que existe essa diferença de tempo no começo da criação de ideias? Pensando que esses grupos se conheceram agora e eles vão tentar criar essas ideias para resolver um problema complexo. Por que demora mais situação, resolver um problema complexo? Por que vocês acham que existe esse tempo de demora no começo? E essa diferença entre um problema complexo de um grupo diverso e um grupo pouco diverso? As pessoas precisam encontrar uma linguagem comum. As pessoas se sentem mais confortáveis para falar logo de início quando poucos são diferentes. Identificação do grupo, alinhar os diferentes espectros, é sobre confiança, é sobre tudo isso, gente, é exatamente isso. Um grupo muito diverso demora muito mais para criar um ambiente mais seguro para todo mundo. Um grupo pouco diverso concorda muito mais facilmente, por causa daquela máxima, né? Se outra pessoa é parecida comigo, então ela é genial. Todo mundo que é parecido comigo é um gênio. E é assim que a gente pensa. Os nossos viés inconscientes, e falando de viés inconsciente, a gente demora até 40 no nosso inconsciente, baseada nos nossos vieses. E esses são os vieses que vão dizer o quanto a gente consegue se conectar com as pessoas ou não. E quando a gente não tem essa musculatura de inclusão, porque a inclusão é um processo e a gente vai sendo pessoas mais inclusivas nesse processo reflexivo que eu falei antes. Felipe, travou de novo. Eu vou fazer uma coisa, segura aí. Desculpa, estão me ouvindo direitinho? Tá melhor? Não tá melhor? Agora sim. A gente pode seguir, Felipe. Tá. Vamos... Tá bom, desculpa, eu tive que fazer uma mudança de lugar hoje, eu não sabia se a internet estava tão boa aqui, mas vamos lá. E daí é exatamente isso. A história que eu quero contar para vocês é que, não sei se vocês já ouviram falar no projeto Aristóteles. O projeto Aristóteles foi um projeto criado pela Google, todo mundo provavelmente aqui conhece a Google, no ano de 2014, e foi atrás dos times mais produtivos e inovadores da Google. E dentro do projeto Aristóteles, a Google descobriu as 5 características desses times mais inovadores e produtivos, para entender exatamente o que fazia essas pessoas serem produtivas e inovadoras. E a Google descobriu que a primeira característica mais importante de todas era a segurança psicológica. Que segurança psicológica tem um ambiente onde todo mundo tem segurança para ser quem se é, e dar opinião, e falar, e não tem medo de errar, e esse erro ser colocado em cima da sua diversidade, em cima da sua característica. Afinal, todo mundo já ouviu aquela frase, né? Errou porque é mulher, errou porque é gay, para não falar outra palavra, né? Num ambiente onde existe segurança psicológica, onde o desconforto é tido como parte do processo de inovação, onde o erro não é tido como um problema, mas parte do processo de inovação também, onde as pessoas podem ser quem elas são, esse time é muito mais inovador e produtivo. E é isso que a Google descobriu. E segurança psicológica é o fator de sucesso mais importante para um time, aliás, um fator mais importante para um time ter sucesso, para um time ser produtivo. E isso é muito interessante. E daí, quando a gente fala de diversidade nas organizações, né, é a palavra que a gente estava discutindo antes,
O Scott Page, que esse cara, ele é um matemático e estatístico também, muito diferente de Quetelet, daquele cara que eu contei antes para vocês. Ele consegue provar que diversidade e inclusão realmente gera inovação. E ele fala que essa inovação acontece da fusão da diversidade cognitiva, que é a diversidade de identidade, habilidades, capacidades, heurística, que é a capacidade de criar, né, a nossa capacidade criativa, curiosidade, diferentes inteligências, com a diversidade de identidade. É só através dessa junção dessas duas diversidades, que é diversidade de identidade, identidade, gênero, orientação sexual, cultura e cor, e todas as outras diversidades de identidades que a gente diversidade. Ficou mudo. Vocês querem que eu saia ligeirinho e volte? Eu acho melhor. Se você puder tentar. Faço rapidinho. Pessoal, desculpa pelo problema. Já faço ligeirinho. Tá tranquilo, Felipe. Voltei. Você voltou, iniciou, tipo, voltei e aí começou a falha. Mas, tipo, são falhas pontuais e em alguns momentos elas se estendem. Tá. Pode ser o microfone. Tá. Deixa eu pensar. Vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com o meu celular e vou só usar aqui para apresentar. E daí a gente consegue resolver isso. Uso aqui para apresentar ligeirinho. Acho que vai fazer sentido. Vocês me ouvem, pessoal? Conseguem me ouvir? Sim, agora a gente ouve. Tá, vamos tentar sim, daí se tiver algum problema vocês me falam, tá bom? Tá. Voltando ligeirinho. Então, diversidade nas organizações é a gente perguntar, olhar para fora, olhar para essa demografia externa, olhar para as pessoas que estão fora da organização e se perguntar quem não está aqui dentro. Quando a gente compara essa demografia externa, onde a gente sabe que tem 54% de pessoas negras, tem alguém agora com o microfone ligado. Perfeito. Quando a gente olha para fora e compara isso que a gente consegue entender isso.
Beleza. E essa comparação, gente, ela é importantíssima para a gente conseguir entender essa demografia. Essa demografia, ela parte, por exemplo, de entender que 51% da população do Brasil é feita de mulheres. E a gente tem um preconceito institucional e estrutural que se chama machismo, que vocês já conhecem, que faz com que, por exemplo, só 10% dos políticos no nosso país sejam mulheres. E 30% dos executivos são mulheres. E as mulheres trabalham 30 horas a mais e ganham 30% a menos no Brasil. Ao mesmo tempo, se vocês olharem para a relação de pessoas negras, só 54% da população são pessoas negras. E elas sofrem, como a gente já falou antes, desse preconceito chamado racismo. Mas quando a gente olha para as organizações, só 6% dos gerentes são pessoas negras. 1% dessas pessoas, desses gerentes, são mulheres. 4% dos altos executivos são pessoas negras e só 0,4% são mulheres. Quando a gente compara e separa essa população do Brasil entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, 28% dessa população são mulheres negras. Mulheres negras são a maior parte da população quando a gente separa entre homens brancos, homens pretos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras. Mas são a menor população dentro das organizações. E essa interseccionalidade entre machismo e racismo é que faz a gente entender o porquê que isso acontece. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a LGBTfobia, para o preconceito com relação à orientação sexual e gênero, a gente tem um índice de que pessoas LGBTs sofrem 4 vezes mais depressão e suicídio. 70% das crianças LGBTs elas vão sofrer com bullying no colégio, na escola, e 90% da população transexual não chega nem no mercado formal. Por que não chega nem no mercado formal? Porque essa população ela sofre processos perversos que vão desde quando elas já ainda estão na escola, quando elas ainda estão dentro da casa dos pais da família, serem mandados para fora de casa. E por serem mandados para fora de casa, que elas acabam entrando na marginalidade, 90% das pessoas trans não está no mercado formal e grande parte delas acaba tendo que recorrer à prostituição. Essa perversidade com relação ao preconceito de gênero e com relação ao preconceito a pessoas trans no Brasil. Quando a gente olha para pessoas com deficiência, que são 24% da população, ou seja, 1/4% de toda a população do Brasil, essas pessoas sofrem com um preconceito chamado capacitismo. Não sei se algum de vocês já ouviu falar do capacitismo, mas é quando a gente define a pessoa com deficiência em relação à deficiência dela. Quando a gente entende ou pensa que a pessoa com deficiência é só definida pela deficiência por aquilo que falta. E o capacitismo é o maior preconceito com relação a pessoas com deficiência, assim como com a relação dos outros preconceitos que a gente viu antes. E para vocês terem uma ideia do quão forte isso é, só 1% da população de pessoas com deficiência está no mercado formal. É muito menos do que as pessoas trans, por exemplo. 60% das mães de pessoas com deficiência são mães solo. E esse cruzamento entre machismo e entre capacitismo também nos mostra o resultado que isso tem interseccionalmente com relação às pessoas com deficiência. Isso nos mostra o quão forte e o quão importante é a gente falar sobre essas caixinhas. Diversidade é olhar para fora, olhar para essa demografia e entender quem não está aqui dentro. Inclusão é olhar para dentro e se perguntar por que essas pessoas não estão aqui? Por que essas pessoas não fazem parte do nosso quadro funcional? Isso é inclusão. E quando a gente olha para isso e entende isso, a gente entende o que são as populações de vulnerabilidade social fora das organizações, que são discriminadas, sofrem preconceito, e que se tornam grupos minorizados com vulnerabilidade social e subrepresentados nas organizações. São as pessoas que passam esse preconceito fora que vão ser grupos minorizados dentro das empresas. E é por isso que muitas vezes a gente chama esses grupos de minorias. Embora a população de pessoas negras não seja uma minoria social, ela é maioria. As mulheres não são uma minoria social, elas são maioria. Mas dentro do ambiente de trabalho elas são grupos minorizados e subrepresentados. E é por isso que esses grupos de diversidade são criados. E é por isso que é importante a gente falar sobre isso. E daí tem outra máxima, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, ou se vocês já falaram isso, mas é bem natural a gente ouvir essa frase. Tá, para que tantas caixinhas e para que tantas siglas? A gente não é todo mundo ser humano? Vocês já ouviram falar isso? Alguém de vocês já falou? Vocês poderiam me dizer por que é importante a gente falar dessas caixinhas e por que é importante ter tantas siglas com relação à população LGBT?
Boa. E mais do que representatividade, quando a gente fala sobre siglas e processo de humanidade, uma coisa que a gente já conversou um pouco antes sobre essa crise, sobre tudo isso que acontece, é que nem todo mundo é considerado ser humano no nosso país e no nosso mundo. Existem processos perversos de subhumanidade, que subhumanizam algumas pessoas em relação às outras. Existem processos, esses processos de preconceito são exatamente isso, são pessoas, é uma forma de fazer com que algumas pessoas, por causa de suas características, sejam consideradas e sentidas como menos seres humanos e com menos direitos do que essas outras pessoas que são parte desse ser humano padrão. E é por isso que a gente fala tanto dessas caixinhas, é por isso que a gente fala tanto de diversidade com relação a algumas populações. O que é gênero para vocês? Vocês já ouviram falar disso? Quando a gente fala em gênero, o que é gênero para vocês? Qual a primeira coisa que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra gênero? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando alguém fala gênero? É só mulheres, só homens, pessoas LGBTs? Cis, trans, orientação sexual, sexo da pessoa? Ótimo. Gênero é uma coisa muito interessante, porque quando normalmente a gente fala de gênero, principalmente nas organizações, a primeira coisa que vem para as pessoas é homem e mulher. Hoje a gente fala também se a pessoa é cis ou se é trans. A gente conecta com o sexo da pessoa. E o que é esse sexo, né? Isso é uma coisa importante de dizer. Mas gênero, normalmente na nossa sociedade, ainda é definido com o sexo biológico da pessoa. Né? Quando a criança nasce, se diz, é um menino, então é fêmea ou é macho, então vai ser menino ou vai ser menina. Né? Tem todo aquele processo de descobrir qual é o gênero da criança, os pais fazem, alguns pais, algumas famílias fazem aquela, eu nem lembro agora o nome, mas é aquela surpresa, né? O bolo que vai ser cortado e vai estar azul, vai estar rosa, e daí já começa toda a definição do gênero com relação a uma cor, né? Que é o chá de revelação. Obrigado, gente. O que é muito doido, né? A gente definir gênero com relação a uma cor, como se gênero tivesse relação com uma cor específica. Eu não sei se vocês sabem disso, mas antes de rosa ser assinado para mulheres e azul ser assinado para homens, o azul era considerado a cor feminina, por ser uma cor mais branda, uma cor mais leve, e o rosa era considerado uma cor masculina, por ser uma cor mais forte, uma cor que representava mais ação. E antes disso, as crianças não tinham cor. Todas as crianças vestiam branco, antes de ter o rosa assinado para meninos e o azul assinado para meninas. Todas as crianças vestiam branco. Elas não podiam usar cor até a idade adulta. Elas usavam roupas neutras. Depois foi definida essas duas cores e por causa de algumas lojas nos Estados Unidos, em uma jogada de marketing, que se definiu rosa para meninas e azul para os meninos. E até hoje a gente faz ainda brincadeiras com relação, dos vários tipos, inclusive até a gente faz chá de revelação conectando essas cores com menino e menina por uma construção capitalista, uma construção de algumas empresas numa jogada de marketing. Só por isso. E é muito doido como quando a gente olha para isso, a gente entende que o gênero, ele não tem nada a ver com sexo biológico. Gênero é um conjunto de normas e expectativas que a sociedade define para a gente. É uma definição, é um papel que a gente tem que seguir, é um conjunto de formas e de representação, de estilização do nosso corpo com relação a como a gente deve agir, com relação a como a gente deve se vestir, com relação a como a gente deve andar, se expressar, amar, etc. É diferente de sexo biológico. E daí a Simone de Beauvoir, agora que eu vi que tem um typo ali, desculpa. A Simone de Beauvoir, ela vai dizer o seguinte: mulher não nasce mulher, mulher se torna mulher. E ela se torna mulher exatamente por isso, porque ela descobre que ela tem que representar um papel de gênero que é assinado para ela desde o nascimento. Ela entende que, na verdade, por ser mulher, ela vai ter que usar saia. Por ser mulher, porque a calça só foi começada a ser utilizada por mulheres não faz muito tempo, no último século. Ela entende que, por ser mulher, ela vai ter que usar o cabelo comprido.
ela entende isso no Brasil, principalmente, porque o gênero é definido também diferente em cada cultura e em cada país. Ela entende que ela vai ter que se casar com um homem, ela entende que ela vai ter que cumprir vários papéis sociais. Por isso que gênero não tem a ver com sexo biológico. Gênero é uma construção social, ela é um significado cultural, e é como a gente se conecta a esse sexo biológico ou não. Por isso que quando a gente fala de pessoas LGBTIs, por exemplo, a gente está falando de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexuais. E por isso que é importante, importantíssimo, a gente entender o que é gênero. Entender a diferença de identidade de gênero e orientação sexual. Entender que sexo biológico não define gênero. O sexo biológico diz o que a gente é naturalmente, biologicamente. O gênero é aquela construção que a gente faz de como a gente vai se expressar no mundo. Todo mundo aqui sabe o que é uma pessoa lésbica, gay, bissexual, transgênero ou intersexual? Tem alguma dessas classificações que vocês não conhecem? Vamos lá. Antes de ir para a parte da explicação, eu queria trazer esse número para vocês, 85%. Eu quero falar de genética um pouco com vocês, e do quanto o gênero e orientação sexual e a sexualidade são coisas extremamente fluidas, muito mais fluidas do que a gente gosta de falar, ou de pensar, ou admitir. E está sendo provado geneticamente que 85% da população mundial é bissexual, de alguma forma. Por que é bissexual? E daí vocês vão falar, não, eu não sou bissexual, eu sou gay ou sou hétero. Eu não sou bissexual, eu sou heterossexual, nunca tive nenhuma atração pelo mesmo gênero que eu. A sexualidade e o gênero são coisas tão fluidas que geneticamente a gente consegue ver traços de bissexualidade em 85% da população, seja mais ou seja menos. E explicando de uma forma muito simples, isso acontece por quê? Imaginem aí na parede de vocês, que vocês tenham 100 interruptores. Tá? 100 interruptores. Esses interruptores, eles ligam ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? Eles vão ir totalmente para o lado esquerdo, totalmente para o lado direito. Vocês têm 100 interruptores. Qual é a chance de vocês terem todos os interruptores, todos eles, geneticamente ligados para o lado esquerdo? É pouca. Qual é a chance de vocês terem esses 100 interruptores ligados totalmente para o lado direito? Porque são muitas possibilidades. E essa análise genética, ela fala que basicamente 85% da população tem pelo menos um interruptor virado para o outro lado. Ou seja, pelo menos, mesmo que muito pouco, mesmo que seja um traço muito pequeno, essa pessoa tem uma relação de atração afetiva ou sexual pelo mesmo gênero. E só 15% da população tem todos esses interruptores, que são chamados de alelos sexuais, virados ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou seja, são totalmente heterossexuais ou totalmente gays homossexuais. E a genética tem provado essa fluidez de gênero. E isso é muito interessante, porque isso começa a nos quebrar alguns padrões e nos dizer que tudo bem se a gente sentir atração sexual, atração afetiva pelo mesmo gênero. Tudo bem se a gente sentir algo. É sobre isso. É sobre essa questão. E também nos prova e nos ajuda a quebrar vários preconceitos que existem até hoje com relação à homossexualidade, com relação à bissexualidade. Então vamos lá, um homem gay é um homem que se atrai sexualmente e afetivamente por outros homens. E aí a gente está falando de gênero, não de sexo biológico. Né? Porque eu, como homem gay, eu posso me atrair sexualmente e afetivamente por um homem gay trans, que é um homem que biologicamente era fêmea, que assumiu e se expressa num papel de gênero com relação à sociedade que é masculina, e, portanto, se eu tenho atração por homens, e é um homem trans gay, ele é um homem que também vai se atrair sexualmente por mim. Então, isso pode acontecer. Vocês estão olhando agora para uma coisa que se chama biscoito de gênero. O biscoito de gênero é basicamente uma forma de explicar essas 4 coisas. Então, primeiro,
a identidade de gênero, que é como a gente se identifica com relação à nossa identidade. Eu me identifico como homem, como mulher. Lembrem que isso é uma construção social, então eu me identifico com aquela expressão de gênero que faz mais sentido para mim. E se no Brasil, por exemplo, a expressão de gênero feminina é usar o cabelo comprido, se a expressão de gênero feminina é mais ter atração por um tipo de pessoa, se a expressão de gênero feminina é algo específico e eu me identifico com aquilo, eu vou me identificar muito mais como sendo uma mulher. E se eu tiver o sexo biológico masculino, eu vou ser um homem, uma mulher trans, porque eu era biologicamente homem, ou, na verdade macho, mas me identifico com relação ao gênero feminino. Isso é ser uma mulher trans, é um sexo biológico dissonante à identidade de gênero. E orientação sexual é outra coisa. Orientação sexual é pela pessoa, é como eu me oriento, como eu me sinto sexualmente ou afetivamente atraído por outra pessoa. Então eu posso, como eu falei, ser um homem gay. Então eu sou um homem, o meu gênero é masculino, a minha atração sexual é por outros homens, então minha orientação sexual é gay, e mesmo assim ter uma expressão de gênero mais feminina, o que não é um problema, e ter uma relação com um homem trans, porque ele é um homem. É desconfortável falar disso, né? É desconfortável a gente falar, por exemplo, que talvez a maior parte de nós sejamos bissexuais, de alguma forma. É desconfortável falar que eu, como homem cis, porque eu tenho o meu sexo biológico não é dissonante da minha identidade de gênero, posso, sendo gay, me atrair por outro homem que é trans, e mesmo assim ter uma relação com ele, porque não tem a ver com os órgãos sexuais, tem a ver com a identidade de gênero. Essa é a grande questão. E quando a gente fala de pessoas intersexo, que é o que muitos de vocês perguntaram, pessoas intersexos têm o sexo biológico, mesmo que num percentual muito pequeno, de macho e fêmea. Então vai lá, digamos que a pessoa, ela descobre, e isso acontece muito, depois de 30 anos ela descobre através de uma ressonância, ou através de algum exame, que ela tem um dos órgãos femininos no corpo, ele tem um dos órgãos femininos no corpo dele. Então é um homem, reconhecido como homem, identidade masculina, e descobre que tem um órgão feminino dentro de si, um ovário, por exemplo. Isso acontece muito. 1% da população global é intersexo. Isso pode acontecer com relação aos órgãos aparentes, isso pode acontecer com relação a ter só um órgão do sexo oposto, do sexo biológico oposto. Isso pode acontecer no nascimento, essa pessoa ter os dois sexos biológicos muito bem desenvolvidos. Ou seja, tem o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. E aí tem uma coisa muito importante do porquê que a gente fala de pessoas intersexuais. Porque, exatamente por causa do preconceito, no nascimento dessas pessoas, quando o médico, quando a família descobre isso e já sabe isso desde sempre, eles tendem a tomar uma decisão. E essa decisão é olhar para o corpo da pessoa e pensar assim, tá, o que é mais fácil? Eu tornar essa pessoa homem ou mulher? O que eu faço com relação a toda essa construção de sexo biológico que eu estou vendo para que essa pessoa tenha uma vida, entre aspas, normal? E tem muitas situações em que o médico toma uma decisão, tá, então essa pessoa que tem os dois sexos biológicos desenvolvidos, eu vou fazer uma cirurgia e vou tornar essa pessoa numa mulher. Eu vou tirar a genitália masculina, vou deixar essa pessoa só com a genitália feminina e vai ser uma mulher. E em muitos casos, essas pessoas, essas mulheres se desenvolvem, crescem com o sexo biológico aparente feminino e, de repente, quando chegam na idade adulta, ou até mesmo na adolescência, se identificam como o gênero oposto ao sexo biológico. Ou seja, foi feita uma cirurgia, foi feito, que é extremamente perversa, mas que é uma decisão da família, é feita uma decisão naquele momento, e ao longo da história, ao longo da caminhada dessa pessoa, ela se identifica com o sexo oposto, com o gênero oposto ao que foi decidido. E ela vira uma pessoa trans. Na verdade, geneticamente, biologicamente, ela era uma pessoa intersexual. E as pessoas intersexuais, elas são extremamente invisibilizadas e sofrem processos médicos, processos extremamente perversos, desde o nascimento até a idade adulta, e continuam tendo. E se a gente for pensar que 1% das pessoas são intersexuais de alguma forma, quer dizer que a cada 100 pessoas, um de nós pode ter, ou provavelmente tem, algum resquício, algum órgão sexual dissonante ao nosso sexo biológico que nós conhecemos, e a gente não sabe, ou pode saber.
falar de pessoas intersexuais é urgente porque é importante falar sobre isso. Porque isso também prova o quanto o sexo biológico é dissonante, é diferente de identidade de gênero. A forma com que a gente se expressa é diferente do nosso sexo biológico. A pessoa pela qual a gente sente atração sexual é diferente do nosso gênero. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é uma construção. Por isso que o mais importante, por isso que é tão fluido, que o mais importante é respeitar como a pessoa se sente, como a pessoa se sente bem. É entender que para aquela pessoa, ela se identifica como mulher, embora ela tenha um sexo biológico masculino, é isso que faz sentido para ela. É isso, Thaís. A palavra hermafrodita não é mais utilizado, porque hermafrodita é utilizado para animais, mas principalmente seres que têm os dois sexos biológicos ativos e que conseguem se reproduzir e utilizar os dois sexos biológicos. É uma coisa diferente. Então, não é simplesmente, às vezes, por exemplo, a pessoa ter 1% do seu sexo biológico aparente com o gênero oposto, o sexo oposto. São seres funcionais com relação aos dois sexos, né? Isso é uma pessoa, um ser hermafrodita. Por isso que intersexual não é isso. O Felipe pergunta sobre orientação sexual e se orientação sexual é relacionada ou tem a ver com sexo biológico ou identidade de gênero. Orientação sexual, ela acontece no momento que a gente entende por quem a gente se atrai, tá? Então, digamos que... E com que gênero a gente se identifica. Então, digamos que eu cresci e eu me identifiquei como homem, porque faz sentido para mim essa performance de gênero masculina. Faz sentido para mim vestir as roupas que eu visto, e essas roupas são tidas como masculinas. Faz sentido para mim esse papel de gênero que eu performo. Mas eu me sinto atraído por homens. Isso faz com que eu seja um homem gay. Então, a orientação sexual, ela vai ser dita de acordo também com a identidade de gênero que a gente tem. Então, se a minha identidade de gênero é homem, e eu me atraio por outros homens, eu sou gay. Se a minha identidade de gênero é homem e eu me atraio por mulheres, eu sou heterossexual. E daí a gente lembra da questão da transexualidade. Se eu sou homem e biologicamente mulher, ou seja, eu sou um homem trans, né? Meu sexo biológico é dissonante com o meu gênero, isso, independente. Mas se eu me atraio por homens também, independente de eu ser um homem trans ou um homem cis, eu vou ser um homem gay. A Aline pergunta se não tem legislação para essa decisão ser tomada na idade adulta. Não tem legislação com relação à intersexualidade. Então, por isso que no Brasil a gente usa a sigla LGBTI, porque a gente quer trazer visibilidade a essa população e começar a pensar em como lidar com o assunto, né? Não existe uma legislação, não existe a decisão da família e dos médicos ainda. Então, por isso que é muito importante falar sobre isso. E, Felipe, é difícil, porque é desconfortável, como eu falei, é super difícil falar disso. É super difícil entender isso, mas, ao mesmo tempo, é sobre um processo de olhar para isso, né? De se colocar em desconforto. Então, obrigado por se propor a entender. Mas passando para frente, gente, depois vocês podem ficar com esse material, eu vou mandar ele para vocês. Eu quero falar principalmente das pessoas trans. A gente falou o que é transexualidade, né? E tem uma teoria que se chama invisibilidade do ser e sujeição do ser. Toda pessoa... Lembra que eu falei do gênero? Que a gente tenta caber num papel de gênero, a gente tenta performar um gênero, a gente tenta estabilizar a nossa estilização de corpo em relação a um gênero, em relação ao que é esperado da gente. Existe uma invisibilização das pessoas. Porque toda pessoa ela se torna sujeito, né? Ela se torna um sujeito, seja homem ou mulher, sujeitando-se a normas sociais. E lembre que normas de gênero são normas, né? A gente diz o que o homem e a mulher têm que fazer. Então toda pessoa vai se tornar sujeito assim. Ela entende o que é ser mulher, ela entende o que é ser homem, ela se sujeita a isso e se torna sujeito. Basicamente, tem pessoas que não sabem o que elas são. Elas não entendem o que elas são. Até que um dia dizem para elas, cara, você é uma pessoa trans. O fato dessa sensação, esse desconforto, essa tristeza que você sente por não se identificar com o gênero que foi assinado a você desde o nascimento por causa do sexo biológico, é porque você é uma pessoa trans.
essas pessoas têm muito mais chance de ter depressão, de cometer suicídio, exatamente por isso, porque elas não se sujeitam a essa norma de gênero que é dita para elas, que normalmente é conectada ao sexo biológico. E é por isso que a gente tem que trazer essas caixinhas e siglas e tudo isso, porque para quem foi invisível a vida inteira, para quem a vida inteira achou que era um problema, às vezes só uma palavra, a existência de uma palavra pode ser a diferença entre essa pessoa poder existir ou não existir. Às vezes uma palavra é a diferença entre uma pessoa ser real ou não ser real. E é sobre isso, é sobre a gente ter as palavras, é sobre a gente falar sobre essas diferenças, é sobre a gente admitir que isso existe e entender que quando a gente olha para isso e não faz nenhum sentido, e isso não é importante para a gente, é porque nós somos pessoas muito privilegiadas. Porque um dos maiores privilégios que podem existir e a gente não se dá conta é a gente saber o que a gente é desde sempre. É a gente não crescer pensando que a gente é um problema. É a gente não crescer achando que a gente é uma pessoa disfuncional, ou que aquilo que a gente é algo estranho, é um problema para o mundo, é um problema para as pessoas. É um privilégio conseguir nascer, ter um sexo biológico, ter um gênero assinado a gente, e essas regras de gênero serem impostas perversamente. E quando a gente olha, e quanto mais olha para isso, mais a gente vê o quanto é perverso. Porque, sinceramente, gente, se perguntem nesse momento, tá? De uma forma muito honesta. Vocês acham que vocês seriam exatamente como vocês são? Vocês vestiriam as roupas que vocês vestem? Vocês andariam e agiriam e se movimentariam como vocês se movimentam? Vocês amariam, se expressariam e fariam e se vestiriam exatamente como se vestem hoje? Se desde crianças e desde sempre fosse dada a liberdade de vocês serem exatamente como vocês querem ser, se fosse dada a liberdade de vocês serem exatamente como vocês se sentem bem sendo, vocês acham que vocês seriam exatamente o que vocês são hoje? Ou toda a construção do que vocês são é também uma construção social? E também fala de quanto o gênero não é natural. O gênero é quando a gente se coloca a base, é uma base normativa do que é dito pra gente de certo e errado com relação ao que a gente é. Eu me pergunto sobre isso o tempo todo. Será que eu sou exatamente o que eu poderia ser se eu tivesse sido o que eu gostaria desde criança? Me vestir, amar, sentir, fazer, me movimentar. E o quanto essas regras de gênero elas podem ser perversas para muitas pessoas. É sobre isso. Entender que quando isso não nos faz mal, é porque nós somos pessoas privilegiadas. Privilégio social é basicamente um direito especial, uma vantagem, uma imunidade concedida ou disponível somente a uma pessoa ou grupo específico em detrimento de outros grupos ou pessoas. Ou seja, se as normas de gênero não me fazem mal, ou não tanto, é porque eu sou uma pessoa privilegiada. Principalmente com relação a pessoas às quais as normas de gênero fazem mal, ou pelo menos não as fazem se sentir como um problema, como é a questão das pessoas trans. E uma grande questão sobre privilégios é que a gente não deveria se sentir mal sobre isso. Não é sobre se sentir mal, não é sobre se sentir sendo um problema. Privilégio não é sobre culpa. Privilégio é sobre responsabilidade social. Privilégio é sobre entender, olhar para isso, olhar para os nossos privilégios, e entender que por causa deles a gente tem responsabilidades. É entender que todo preconceito que a gente reproduz, porque na verdade a gente reproduz preconceito o tempo todo, porque existe uma estrutura que precede a nossa educação, que precede a nossa cultura e, portanto, precede quem a gente é, e nos ensina a agir de um jeito ou de outro. E isso tem a ver com toda a regra de performance de gênero, mas tem a ver com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente faz, como a gente age, e que a gente reproduz essa estrutura que fala pra gente que esse é o certo. E que, basicamente, a nossa responsabilidade é não reproduzir isso o tempo todo. É se perguntar se a gente quer continuar sendo um sintoma dessa estrutura. E a liberdade mais forte e mais potente que pode existir é quando a gente começa a realmente escolher o que a gente é, o que a gente quer fazer, entendendo essa estrutura, entendendo como a gente é um processo de reprodução sintomática dessa estrutura. E a gente reproduz ela o tempo todo.
Há um ano, mais ou menos, uma pessoa muito querida para mim, que é uma mulher negra, ela é minha sócia na consultoria, ela me falou essa frase. Ela falou: Felipe, tu é um cara extremamente privilegiado, porque você é um homem branco que está dentro de espaços de poder e que pode tomar muitas decisões que podem mudar a vida das pessoas. E existem portas que só abrem por dentro. E a responsabilidade das pessoas que têm privilégios é simplesmente abrir essas portas. É simplesmente criar processos que incluam todo mundo. Processos que façam com que todas as pessoas possam ser designers. Processos que façam com que as pessoas possam estar nos espaços de poder e, por causa disso, também poder criar inovação a partir da visão delas. Abrir essas portas, abrir esses processos para todo mundo é a única e a mais importante responsabilidade que a gente tem com relação aos nossos privilégios. Porque lembram que diversidade cognitiva, que é a forma com que a gente pensa, a nossa inteligência, a capacidade de criar, junto com esse background, com essa experiência que a gente adquire em relação à nossa identidade, sendo gay, sendo hétero, sendo uma pessoa negra, sendo uma pessoa branca, sendo uma pessoa com deficiência, que é o que faz a gente gerar inovação. E é só assim que a gente gera inovação. Porque, basicamente, esse gráfico que eu mostrei para vocês antes, ele representa uma coisa muito mais potente que isso. Ele representa a diversidade do mundo, ou seja, todas as possibilidades de inovação e de ideias disruptivas que a gente tem no mundo, e o padrão das empresas. Aqui a gente está vendo o quê? Que exatamente pelas empresas terem essa baixa demografia de representatividade externa dentro da empresa, que a gente não consegue chegar na inovação social, na inovação que a gente poderia ter, que é representada por esse mundo. E no meio disso, no meio dessa realidade das empresas e desse potencial de inovação que a gente tem, está esse preconceito estrutural. Então, as normas de gênero, então todas as normas que a gente cria, que são processos perversos para as pessoas que são diferentes, para as pessoas que não se adequam à norma. E é sobre isso que a gente tem que pensar, é sobre isso que a gente tem que falar, é com relação a isso que a gente tem que agir e mudar para conseguir ter essa inovação, esse potencial de inovação dentro das organizações a partir da diversidade. A Simone de Beauvoir traz outra frase que eu acho incrível, que é: querer-se livre é também querer livres os outros. É quando a gente se propõe a libertar o outro dessas normas, é quando a gente se propõe a deixar o outro ser, ou a outra pessoa ser quem ela gostaria de ser, quem ela gostaria, ou quem ela é de fato, independente das normas sociais que existam, que a gente consegue também ser pessoas livres. E a Nina Simone, ela vai dizer, principalmente pela questão do racismo, que liberdade é não ter medo. Liberdade é não ter medo de sair na rua e ser assassinado. Liberdade é não ter medo de estar num ambiente de trabalho e falar algo que faça sentido pra gente, mas que a gente acha que, por causa da nossa diversidade, vai ser totalmente negado. Liberdade é não ter medo de se expressar. Liberdade é não ter medo de dar a mão para a pessoa que você ama na rua. Liberdade é não ter medo de ser perseguido dentro de um ambiente público, dentro de um supermercado, por causa da sua cor de pele. Liberdade é não ter medo de ser quem se é e, por causa disso, ter seus direitos negados. E mais do que isso, inclusão é quando a gente quer a liberdade da outra pessoa e o afeto se torna muito maior que o medo. Porque é por causa do afeto que a gente vai em direção às pessoas, é por causa do afeto que a gente tenta ser uma pessoa mais empática e por isso nós nos tornamos pessoas com maior alteridade. E a gente consegue reparar isso. Obrigado. Poxa, gente, tudo bem? Todo mundo me ouve aí? Felipe, cara, muito prazer, eu sou Felipe, foi eu que fiz a pergunta, que confesso que eu fiquei um pouco confuso na hora ali. Eu sou o cofundador da empresa aqui, eu não sei se o pessoal apresentou e tudo mais, mas assim, eu estou encantado com a sua apresentação, achei que foi um tema muito, do português, mas do caralho, eu fiquei muito feliz de ouvir o que você falou, de tirar essas dúvidas. Acho que o conhecimento é o primeiro passo para a gente extinguir tudo que existe de preconceito, né? De qualquer coisa que a gente possa ter, por mais que a gente às vezes nem saiba. E em nome da Corbis eu queria te agradecer muito, 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 porque foi uma palestra assim, transformadora. Eu adoraria te receber aqui, inclusive, para a gente fazer pessoalmente. Eu acho que a gente não conseguiu reunir todos os colaboradores hoje,
mas eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir falar e explicar tudo isso, mais importante vai ser. Foi muito, muito, muito bom, tá? Eu queria agradecer muito você em nome da Corbis, dizer que foi uma coisa muito, muito inspiradora. E, cara, de verdade, assim, até para mim, é engraçado como a gente não tem noção de quão privilegiado nós podemos ser ou quão preconceituosos, por mais que a gente não faça isso por mal, né? Mas, cara, fui, assim, do caralho. E outra, eu perguntei mesmo porque eu acho que quanto mais conhecimento você tem, menos preconceito você passa a ter, né? Então, e deixa essa mensagem pra galera, que inclusive, né, eu acho que buscar conhecimento é a primeira coisa pra gente, pô, se transformar, né? Pra gente começar a transformar as coisas em volta da gente. Então, muito obrigado, muito mesmo. Eu fiquei muito feliz, eu gostei demais. Eu fiquei emocionado, né, com algumas coisas de verdade, assim, parece que é balela, mas é verdade. E, pô, super agradeço. Venha até a Corbis numa próxima oportunidade e vamos fazer isso para mais gente, vamos dar mais voz para a sua palestra, que é muito importante, muito importante. Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que está presente também. Eu acho que, não sei, Bia, se você preparou o pessoal para fazer perguntas agora, não sei, mas foi muito impactante, assim, muito impactante. Eu gostei muito, obrigado mesmo. Sim. Eu que agradeço, Felipe, agradeço pela fala, pelo feedback, enfim. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que essa responsabilidade de fazer as perguntas, independente do desconforto que ela nos causa, independente do quanto isso mexa com a gente, que faz as coisas se movimentarem, né? É isso que eu falei sobre o desconforto. E de não ser sobre culpa. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade, só isso. E que bom que fez sentido para vocês. Eu tenho um tempinho para responder perguntas e a gente conversar, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Bacana. Desculpa, meu nome é Felipe aqui também. Bem, Felipe, eu sou sócio do Macedo aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava em outra call, mas eu acompanhei uns bons minutos aí do que você disse. Eu só queria também dar um feedback a respeito do conteúdo que eu vi. Realmente a gente sabe no dia a dia a importância e a relevância de ter um ambiente de respeito, um ambiente de multidisciplinaridade, de multipensamentos, de multipontos de vista, né? Isso a gente traz uma base no dia a dia, mas uma coisa que me chamou muita atenção é justamente esse assunto que você falou da responsabilidade. Eu acho que esse é um ponto que a gente às vezes acha que o nosso dever está sendo cumprido em simplesmente não ter preconceito ou não tratar alguém de uma maneira diferente, mas é extremamente válido a gente se colocar e entender um pouco melhor do contexto, porque eu acho que também não é só você não ser preconceituoso, você precisa fazer algo e lutar para que essas pessoas tenham espaço, porque elas são como qualquer outras, e a gente não pode simplesmente achar que está fazendo muito só por não olhar para alguém e ter algum preconceito. Você precisa agir, ajudar e contribuir de certa forma. Eu acho que isso é um ponto de vista que eu não tinha, e ouvindo você falar assim, me traz uma luz e alguns modos de encarar esse tipo de cenário bem diferentes do que eu tinha antes. E, no geral, muito parabéns aí pela... Que bom, fico bem feliz, Felipe, fico bem feliz mesmo. Eu acho que conectado com isso, falando de novo, é importante a gente se dar conta de que todos nós somos preconceituosos. Todos nós somos. Eu sou muito, quanto mais eu olho para isso, mais eu vejo, cara, como eu reproduzo o preconceito. E é sobre, ok, eu sou preconceituoso, mas o que eu posso fazer para mudar, melhorar, e o que eu posso fazer com isso, né? Aí quando essa culpa ela é tirada de cena, a gente consegue se movimentar, porque a culpa paralisa, né? A gente acha que não pode fazer nada quando se sente culpado, não é sobre isso, é sobre mudar, por isso a reparação. Exato, e eu assim, eu tenho uma peculiaridade na minha pessoa, que eu sou um homem que eu sempre tive o cabelo comprido, né? Longe de ser egoísta e achar que o meu problema de preconceito é algo minimamente próximo a tudo isso que você está descrevendo, mas assim, eu me colocando sobre a minha perspectiva, eu já tive entrevista de emprego que eu fiz no começo da minha carreira, em que as pessoas não me contrataram nitidamente porque meu cabelo era comprido, ou sempre tive algum familiar, mesmo que naquele tom de brincadeira, que fala, ei, não vai cortar esse cabelo não sei o quê, mas, cara, é algo que sempre me fez bem e é uma maneira, alguma coisa que eu uso para me expressar que, para mim, é algo que eu gosto, né? Então, obviamente, novamente eu falo, longe de escalar isso para uma coisa mais séria, como essa questão de preconceito racial, de gênero e tal,
mas eu sei que isso incomoda, né, a gente, de certa forma. Eu não estou incomodado numa intensidade muito longe dessa, mas isso existe em qualquer ponto de vista, seja a roupa que você usa, o gênero, a orientação sexual que você tem, alguma palavra que você expressa com frequência, né, as pessoas sempre, de alguma forma, te avaliam, e se você não está dentro de alguma norma, algum padrão que ela acredita que é o certo, seja um padrão religioso, um padrão de conduta de sociedade mais antiquado, sei lá, você acaba sofrendo algum tipo de preconceito, né? É isso. E essas são as normas de gênero, né? É basicamente o que eu falei. E quando a gente consegue entrar num processo de libertar as pessoas disso, porque exatamente pela palavra norma, né? É uma normatização, normal. Por isso que a palavra normal é tão ruim, porque vem de norma. Quando existe uma norma, as pessoas cobram, né? As pessoas regulam. E a gente está todo o tempo regulando. Todo o tempo a gente está cobrando as pessoas para entrarem nessas caixinhas. E quando eu paro de cobrar as pessoas, quando eu paro de regular e tento trabalhar para que as pessoas sejam livres dessas normas, eu também me liberto. E é sobre isso, né? E por isso que a pessoa que não liberta as outras pessoas, ela vai cobrar que o teu cabelo seja curto. Porque o cabelo curto é uma performance de gênero masculina no Brasil. E é sobre isso. Essa é a grande questão. Então, respinga em todo mundo, não importa a pessoa. Exatamente. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Aline. Eu sou a Aline, né? Fiz a pergunta sobre legislação, porque quando a gente ouve falar sobre LGBTQIA+, a gente lembra sempre do adulto, enfim, a figura, né, de uma pessoa adulta. Por que eu fiz essa pergunta? Eu conheço uma pessoa que tem uma filha, da idade do meu filho, 10 anos de idade, e ela é intersexual, né? Só que isso nunca é falado, nunca é abordado, não que precise ser escancarado. Mas eu vejo que a criança tem passado uma situação onde nem ela se conhece, ela não sabe o que acontece. Porque ela tem 10 anos, mas ela tem muito pelo no corpo, porque hormônio. A mãe não tem ainda, a própria mãe não tem uma orientação do que fazer. Então, por isso eu perguntei aquela hora, porque a gente sempre pensa no adulto, né? Aquele adulto intersexual, mas e a mente da criança, né? A gente nunca sabe. Então, é realmente bem complexo. Quando eu questionei sobre legislação, sobre um acompanhamento, eu realmente não vejo a saúde pública acompanhando, porque passa muito além do acompanhamento tradicional, aquele tal do médico da família, né? Que não entra nessa questão, e como você falou, existe percentual da população, às vezes a gente não sabe, às vezes as pessoas brincam, falam coisas sem saber que a pessoa do lado passa por uma situação dessa. E é muito complicado, porque eu acho que eu vejo a criança sem saber quem ela é. É o que você falou, será que a gente seria hoje o que a gente é se a gente pudesse se vestir como a gente quer, se expressar como a gente quer desde cedo? Então, é muito complexo. Eu queria saber de você se você já conheceu, se você conhece alguma família com uma criança nessa situação, até para eu conversar com a mãe, porque é uma pessoa muito próxima, e eu vejo que a mãe, por não saber o que fazer, eu não sinto nem que ela expressa algum tipo de... Não digo não é uma preocupação, porque deve ter, mas ela não tem uma atitude, porque talvez não tenha onde buscar. Uhum. Assim, não existe uma regulação, mas existem profissionais na medicina que já trabalham com isso. Então, como essa criança já tem 10 anos, quase uma adolescente, o ideal nesse momento é entender primeiro uma coisa, qual é a identidade de gênero dessa criança? É uma menina que, na verdade, por causa dos hormônios que são reproduzidos por ter essa genitália, ou pelo menos um órgão masculino, né, e produz a testosterona mais do que o normal, ela se identifica com o gênero feminino, beleza, vai ser muito mais fácil, porque tendo esses profissionais, o que eles vão fazer? Principalmente o endocrinologista, e junto com o cirurgião, enfim, vai ter um processo, e psicóloga, né, tem o psicólogo ou psicóloga, isso é muito importante. Tem que ter um acompanhamento psicológico sempre. E a base de tudo, mais do que nada, é que os pais sempre buscam informação. Então, por exemplo, se esses pais realmente fossem atrás de informação, é o papel deles, é a responsabilidade deles, se eles forem fazer isso, eles vão achar e vão ver que tem profissionais que trabalham com isso. O que esses profissionais vão fazer?
fazer juntos, né? Porque é um trabalho em conjunto. Entender essa identidade de gênero através de um acompanhamento psicológico e entender o que essa criança está passando e, a partir disso, trabalhar nesse processo de fisicamente, daí tomar alguma decisão, ou tomar alguma decisão com relação à cirurgia, tomar decisão com relação à regulação hormonal, enfim. Cada caso com relação à pessoa intersexual vai ser um caso único, né? Não tem como comparar com outros casos. Depende de quão desenvolvido está toda essa biologia, esse sexo biológico, depende de como essa pessoa se identifica com relação ao gênero, então, mas tem o que fazer, tem profissionais que trabalham com isso, então acho que isso é o mais importante de saber, assim. E é muito legal, desculpa a palavra, não legal porque é bom que isso aconteça, mas é interessante ouvir um relato de alguém que conhece uma pessoa intersexual, porque é tão invisível às vezes para as pessoas, e é uma quantidade pequena da população que se invisibiliza também por não ter esses processos formais, né, não ter isso falado na sociedade, que a gente não fala sobre isso, né? Eu acho que é a segunda vez que eu vejo alguém falar que conhece alguma pessoa intersexual, ainda mais criança. Sim, e eu perguntei porque, como eu falei, eu vejo muito o sofrimento da criança, porque as crianças, em geral, costumam ser cruéis por não entender as coisas, né? E, recentemente, teve um episódio que a escola ia ter um passeio para algum lugar com piscina, e perguntaram assim para ela: você vai nadar? Mas antes você tem que raspar essas pernas, são muito cabeludas e tal. E assim, ela acabou não indo. E é muito complicado, porque como que você vai levar isso para o âmbito escolar, né, para o dia a dia? É super complexo. Então, é realmente necessário buscar informação. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente trabalha com alguém, vai na igreja com alguém, enfim, o nosso ciclo social, e a gente não sabe. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado com as brincadeiras, com as coisas que a gente fala. E, no caso dela, é realmente um caso... Eu perguntei, né, sobre a questão de legislação também, porque quando você conversa com ela, você não consegue ainda identificar, porque ela realmente precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento para se conhecer, né? E realmente é um caminho bem sofrido e merece muito respeito. E daí você está trazendo outra coisa extremamente importante, Aline, que é o quanto as crianças reproduzem exatamente essas normas que a gente traz para elas. Não são as crianças que são perversas, né? É a nossa sociedade, os pais, inclusive, às vezes, que trazem toda essa normatização, e as crianças são muito rápidas em reproduzir isso. Elas aprendem e reproduzem. Porque se a gente simplesmente colocar as crianças sem essas normas juntas, elas nunca vão falar sobre isso. Elas não vão dizer que a criança não pode entrar porque ela é uma menina e tem pelos na perna, né? Enfim, e a gente, mesmo não sendo criança, a gente reproduz isso o tempo todo. Por isso que é libertador quando a gente olha para isso e consegue entender que a gente pode não reproduzir. A gente pode não ser preconceituoso, se quiser. É sobre isso. Obrigada, Felipe. Obrigado. Eu quero aproveitar o espaço aqui para dizer o quão feliz eu tô com o momento como um todo. Dá um quentinho no coração. Tava em paralelo conversando aqui com o Macedo também. Tava com o olho cheio d'água, que é uma coisa que chega a mexer no meu íntimo, né? E como a gente consegue alcançar todo mundo. Exemplo da fala do Felipe, que está lá no topo do privilégio, né? Um homem cis, branco, hétero, enfim, e com o poder que tem dentro da empresa, ter esse nível de disposição e aprender e se desconstruir a cada dia é muito importante para que isso chegue a outros níveis. Então, cara, muito obrigado, eu não tenho como agradecer por todo esse conhecimento que você está dividindo com a gente. Tudo isso, eu estou muito, muito, muito feliz mesmo. Como eu disse, eu passei por outros lugares que nem esse espaço a gente não existia esse espaço de discussão. Então, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui saiu com o mínimo de inquietação e de questionamento do que ela faz no dia a dia dela para mudar todo o cenário. Enfim, eu estou muito feliz e isso eu não estou dispensando a tua fala, eu quero que as pessoas tragam, a gente ainda tem meia hora dentro do tempo. Então, eu só queria compartilhar esse sentimento, porque eu estou, de verdade, muito feliz. Foi um prazer, Breno. Prazer mesmo. Obrigado. Vamos lá, gente. Vocês ficaram mexidos, não ficaram? O que vocês estão sentindo? Faz sentido?
tão desconfortáveis. Eu queria fazer um comentário, Felipe. Eu partilho do mesmo sentimento que o Breno, e eu fiquei muito emocionada, de verdade. Eu acho que foi um momento muito rico e muito importante para a gente criar um sentimento de que nós somos agentes da transformação, que ainda que a gente não se identifique com determinados grupos, coisas nesse tipo, é muito importante a gente criar esse sentimento de empatia, seja no ambiente organizacional, fora dele. Acho que foi um exercício muito grande mesmo de reflexão e de empatia, e que todos nós, de alguma forma, a gente consegue trazer uma sensibilidade maior para esse mundo que está tão complicado, ainda mais nesse tempo que a gente está. Mas, de verdade, em alguns momentos eu fiquei bem emocionada, e de ver as pessoas interagindo. É um tema, como você comentou, traz um desconforto, sim. É um tema que está em alta, mas pouco se fala exatamente de uma forma intrínseca do que se trata, os pormenores. Então, foi muito lindo, de verdade, ter esse momento. Muito obrigada, né? Igual falando com o Breno, minha ideia com esse comentário não é finalizar, mas eu só realmente compartilhar com você toda a minha gratidão e obrigada por esse momento. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras. Que bom, né? Que bom que vocês conseguiram sentir um pouco desse desconforto como algo positivo e que vai mover isso de alguma forma. Yo quería agradecer de parte, a Bianca por habernos incluido. Nosotros somos de la Unidad Operacional de Argentina. La charla estuvo muy interesante, muy linda iniciativa, y aprendimos mucho. En mi caso, al menos, aprendí varias cosas que no tenía bien claras. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias por tu feedback y tus palabras. Gracias. Gente, eu sou o Thiago, sou designer, e como LGBT, eu acho que para a gente é muito importante esse espaço. Eu também fico muito emocionado porque, né, a gente tem todo uma vida que a gente passa por coisas muito difíceis, e ter esse espaço no ambiente profissional é de extrema importância. Eu estou muito emocionado mesmo, porque já passei por lugares bem ruins também, e ver, né, os sócios, eles dando esse espaço e mostrando abertos, de fato, para esse assunto, é muito gratificante. E dá muito orgulho saber que trabalho numa empresa que faz isso por nós, sabe? Estou muito feliz. Muito obrigada. Fico feliz, Thiago. A promessa que eu fiz lá no começo é sobre isso, né? Sobre fazer com que ninguém passasse mais pelo que eu passei naquele momento, e, enfim, fico feliz, muito feliz com tuas palavras. Obrigado. Oi, gente, meu nome é Tainá. Felipe, eu queria muito agradecer. Esse ano eu comecei a estudar um pouco de acessibilidade, né, para PCD, e eu fiquei bastante emocionada com você trazer dados sobre as pessoas com deficiência, né, porque isso me motivou bastante depois de um probleminha que eu sofri ano passado, e passei a inserir isso mais na minha vida desde esse ano. Então, eu acho muito importante não só isso, como outros casos também por serem retratados. Como eu também estudei bastante sobre gordofobia também, o acesso das pessoas gordas na sociedade, que também é bem ruim. Inclusive, a médica, porque é também um acesso ruim. Então, achei muito importante, além da questão LGBTI, tipo, você trouxe outros dados que são muito relevantes. Então, eu queria agradecer, foi incrível. E queria muito falar sobre o que a Aline falou, e parafraseando o que você falou do Nico, sobre o amor. Você falou de uma amiga que a relação do amor dela era diferente, né? E eu acho que era muito isso que a criança que a Aline conhece tem essa relação. O lugar de conforto dela pode ser dentro de casa, porque dentro da escola ela não vai ter conforto com as crianças fazendo bullying e preconceito com ela.
Então, o conforto dela pode ser dentro de casa. Então, provavelmente, essa amiga preta que você teve, o conforto dela era dentro de casa. Então, por isso, o conforto dela de amor e carinho era com os ancestrais dela. E não com as pessoas que ela tinha dentro de um colégio, que praticavam bullying e etc. Então, enfim, era meio que parafraseando mesmo, porque eu achei que as situações meio que acabaram se juntando, assim. Mas muito obrigada, gratidão, assim, por esse momento, foi incrível. Obrigado, Tainá. E daí tem outra questão, né? O quanto o mínimo de responsabilidade de nós como pessoas, mas principalmente de quem é pai e mãe, é garantir que as crianças tenham esse espaço de segurança, né? Quando a gente fala de novo das pessoas trans, tem muitas que são mandadas embora de casa desde pequenas, né? Desde a adolescência. Então, garantir o mínimo de amor e o mínimo de conforto, independente de como a gente seja, independente. E eu vou contar uma história muito rápida. Eu falo isso no meu TED Talk, mas quando a minha mãe descobriu que eu sou gay, ela foi atrás de uma psicóloga para depois de 3 meses, depois de ter aprendido como lidar com a situação, aprendido o que é ter um filho gay, aprendido o que é uma pessoa LGBT, ela voltar para mim e dizer, ela me chama de Mano, né, por eu ter uma irmã mais nova. Mano, tá tudo bem, eu sei, eu vi tal coisa, eu sei que tu é diferente, eu sei que tu é gay, tá tudo certo. Eu te amo igual, eu sou tua mãe. E eu acho que é sobre isso. Isso é um processo de amor, isso é um processo de afeto, né? E o afeto, quando ele é real, ele está muito acima do medo do que a gente não conhece, acima do medo de sentir desconforto, acima do medo do que é estranho para a gente. Ele faz a gente se movimentar em direção à informação, né? E é sobre isso, assim, a nossa responsabilidade como pessoas, como pais, como cidadãos, de conseguir criar espaços seguros para as pessoas, né? Sim. É sobre isso. E complementando o que você falou aí agora, Tayana, a criança, né, que eu falei, é negra, né, preta, criança preta, nasceu, teoricamente, uma menina, com traços de menino, tem ali já um corpinho mais forte, ela tem, para vocês terem noção, assim, devido ao tanto de hormônios, enfim, a praticamente o dobro da estatura do meu filho é baixinho, como eu, mas ela é realmente grande para a idade dela, ela tem músculos, a voz é bem grossa, então, assim, é muito para... Toda vez que eu vejo ela, eu fico pensando o quanto eu posso fazer para que o meu filho não seja uma dessas crianças que vai ser injusta e que vai caçoar, porque não tem motivo para caçoar, as pessoas são o que elas são, né? Então, acho que é uma reflexão para a gente, porque já é difícil você ser preto, já é difícil você ser gay, enfim, aí quando você nem tem uma definição 100% e não existe uma visão do que acontece, é muito mais complicado. Até para a família dela, como eu falei, para a própria mãe dela, eu vejo o quão complicado é. Imagina para as pessoas de fora entenderem, né? Mas a gente precisa. E aí, Bianca, o que você está sentindo? Foi bom? Foi legal? Queria ver se mais alguém queria contribuir, porque conforme todo mundo vai falando, e um tema que eu acho que eu até conversei com você, falei para você na nossa primeira conversa, que um tema que eu gosto muito e que é a segurança psicológica, que é a base de tudo, né, que a gente conversou. E, assim, promover um espaço em que as pessoas se sentem confortáveis em mostrar a vulnerabilidade delas, porque eu acho que isso que é o que você falou bastante, né, a coragem da gente se colocar vulneráveis e numa posição de humildade, né, de que eu tenho que aprender, enfim, que hoje eu falando por mim, sim, tenho uma posição de privilégio, né, mulher branca, hétero, mas enfim, mas ver esse movimento e eu realmente fico emocionada.
e em ver que as pessoas, a gente conseguiu atingir aquele objetivo. Estamos desconfortáveis, mas ao mesmo tempo com vontade de expor a nossa vulnerabilidade e realmente criar essa rede de apoio e essa segurança, né? E eu queria te agradecer por isso mesmo, assim, em ver que acho que foi até maior, superou as minhas expectativas. Foi lá no fundinho mesmo. Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo. Que bom, fico bem feliz, mesmo com todo o problema do microfone, Não, enfim. Foi ótimo. Que bom. Essa é a vida real, a realidade, enfim, todo mundo... E é outra coisa também, e todo mundo se ajudando, enfim, sabe? Acho que é tudo isso mesmo. É a vontade de aprender e realmente a gente... valorizar o seu tempo, a sua disponibilidade aqui, em passar sua visão de mundo, que com certeza agregou para todos nós. Cada um da sua forma, atingiu cada um, e esse que era, acho que, o nosso objetivo, né? É isso. Que bom, Bia, que bom. Deixa eu ouvir. Alguém mais, gente, quer participar, quer agradecer? Bia, acho que faz bastante parte, e agradecer você também, né, minha querida, porque eu acho que a pessoa que viabilizou tudo isso, tá, gente, tá aí na tela de vocês, aí foi a Bia, tá, ela que ajudou a gente, junto com o Breno, a ter essa palestra maravilhosa aqui, e assim, aí eu já vou falando um pouco como a posição que eu tenho hoje, né, de bem ou mal, de liderança dentro da Corebiz, né, cara, a gente vai sempre apoiar iniciativa como essa, assim, é uma coisa que a gente vai trazer mais para dentro, a gente quer disseminar essa cultura aqui dentro, a gente quer dar espaço e voz para que as coisas mais impactantes sejam faladas e discutidas aqui dentro. Eu quero muito que as pessoas tirem qualquer cisma e tenham, principalmente, eu gosto muito de conhecimento, né? Eu acho que conhecimento quebra todas as barreiras, e na época da internet, o que aconteceu com George Floyd aí, né? Tudo que está passando pelo mundo. Então, se não fosse a internet, a gente não teria nada disso, muito provavelmente. Então, me deixa muito contente. Primeiro, a adoção de todos vocês, assim, todo mundo que participou, eu acho que é do caralho, gente, é isso aí. Eu acho que a gente tem que se informar mesmo, temos que ser agentes transformadores, e não só sobre esses temas. Acho que esse é um tema muito importante, mas existem diversos outros que não dá pra gente fechar o olho pro que tá acontecendo ao nosso redor e só viver a nossa vida, sabe? A gente tem que se colocar na posição do outro muitas vezes e entender que, cara, a gente pode fazer mais, sabe? Às vezes você não tá sentindo, mas alguém tá sentindo a dor e você nem sabe, tipo, você nem sabe. Eu acho que só se coloca um pouquinho no lugar do outro e tenta mudar um pouco do seu dia a dia. Acho que é isso. Felipe, mais uma vez, cara, muito bom, foi do caralho mesmo. Eu acho que você transformou um pouquinho do que eu pensava, não do que eu pensava, mas de como eu me sinto em relação a esse tema. Assim, eu tenho visto muita coisa, eu vi um documentário bem legal sobre o tema há pouco tempo, eu vi um outro que chama Politicamente Correto, que eu achei bem interessante também, que, puta, aborda uns temas muito legais, é um bem curtinho, de meia hora, assim, mas, puta, muito impactante, sabe, uns tapas na cara, assim, que você fala, caralho, nem sabia que eu era assim, ou que eu pensava nisso. Então, assim, mas é o que eu falei, se você não tem conhecimento, é difícil, né, você ir atrás, e parabéns pelo seu trabalho, cara, assim como você mudou a visão nossa aqui, principalmente a minha, eu acho que você deve ter impactado a vida de muita gente, e com certeza você é um puta agente transformador, cara, você tá mudando a vida de bastante gente, eu acho, tá? Parabéns mesmo, muito bonito o que você tá fazendo, Felipe. E é isso, gente, eu acho que, de novo, convido você mais uma vez, para quando você tiver, eu não sei onde você fica, se é em São Paulo, Brasil, ou se é fora, mas quando você estiver por aqui, para você conhecer nosso escritório, fazer mais uma palestra pra gente presencialmente. Eu acho que seria muito legal, Bia, fazer até pra galera de fora. Não sei se o Felipe fala espanhol ou eu inglês, mas seria muito legal a gente fazer para a galera de fora também, porque, assim, foi muito bom mesmo. Acho que é um tema que a gente tem que trazer para dentro e disseminar o máximo possível. E, mais uma vez, obrigado, Bia. Obrigado, Breno. Sem vocês, a gente não teria conseguido trazer isso para dentro de casa. Beleza, gente? Muito obrigado. Eu preciso sair agora, vou pedir desculpa. Eu tenho uma outra reunião. Mas, olha, eu também não cheguei no começo, confesso que eu dei uma atrasadinha aqui, mas o que eu vi foi, assim, puta, muito transformador. Muito obrigado mesmo, gente. Super abraço. Obrigada, Macedo. Obrigada mesmo. Obrigado, Macedo. Isso, né? A gente plantou a sementinha aí e agora a gente vai cuidar para que ela cresça.
E de verdade, obrigada, Felipe. E que a gente cresça juntos aí com essa parceria. Eu sou sua fã. Obrigado. Eu acho que para deixar de mais uma provocação no final, para a gente, de repente, encerrar, já que estamos tendo o tempo, eu acho que o mais importante de tudo, além de olhar para tudo isso, é entender dentro do que a gente faz, né, dentro do negócio da Corbiz, dentro do negócio, o que pode ser feito e com quem, para transformar os serviços e produtos e tudo que vocês fazem também em serviços, produtos e processos mais inclusivos, né? Porque não tem nada que mude e movimente mais o mundo para a inclusão do que quando a gente coloca algo para fora e as pessoas queiram comprar, as empresas queiram comprar, assinar os serviços, e esses serviços são mais inclusivos e mudam também essas outras empresas. Então é sobre ser agente transformador também no nosso negócio. Isso é muito importante, né? Eu acho que fica a provocação de como a gente pode olhar para tudo que a gente faz e mudar um pouco e entender como pode ser um pouco mais inclusivo, um pouco mais movimentador, um pouco mais em direção ao futuro que a gente gostaria de ter, né? Acho que é sobre isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bianca. Obrigado, Breno. Foi um convite maravilhoso. Espero que a gente possa ter mais vezes que a gente converse e enfim, para frente. Fechado, Felipe. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo. Em nome de toda a Corbiz, todo mundo, só temos a agradecer aí, né, Bia? A Bia tá toda feliz, olha o sorriso dela. Realmente, a estratégia de também se cortar o que ser na sexta era realmente ter esse sentimento de fechar a semana aí com coisa boa, com vontade de mudar, né? E aprender e ter esse sentimento bom aí, compartilhar com vocês. Obrigada, Felipe. Felipe já deu mensagem mega agradecendo ele. Você também, Breno. Bia e Felipe e Jenny, olha, a galera já tá pedindo um comitê de diversidade aqui no bate-papo, hein? Já temos um próximo passo aí. Já. Adorei, gente. É isso aí. Então tá, Todos gente. somos, né, agentes de transformação. Isso aí. Eu vou indo, me despeço então. Obrigado novamente, obrigado pelo convite e a gente continua em contato no Instagram, LinkedIn. Podem me seguir e conversar por lá se vocês quiserem conversar sobre outros assuntos, tá bom? Só procurar por mim. Obrigadão. Obrigado, hein, Felipe. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Bom final de semana. Gente, que máximo.